Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, que respeita a estrela solitária General Severiano. Sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, pelo título do vídeo, e acredito que vocês que acompanham as notícias do nosso glorioso devem saber que na última sexta-feira foi anunciado pela mídia portuguesa, pela mídia brasileira, em vários veículos, apesar de até o momento ter sido divulgada uma nota oficial do próprio Botafogo, mas todos já dão como certo e fechada, faltando apenas detalhes burocráticos ali. Mas a contratação do novo técnico do Botafogo, depois de pouco mais de um mês ali, nessa de certa forma agonia ali para saber se ia, se não ia, mas assim, Fábio Matias vem fazendo um trabalho espetacular ali, como interino. Essa agonia não era nem um pouco por causa do time, que vem muito bem, mas para saber qual seria a decisão final. E temos agora sim um novo técnico. O nome dele é Arthur Jorge, um técnico português de 52 anos. Eu vi que o Textor disse que era a primeira opção dele era o Arthur Jorge, apesar de ter sido vinculado na mídia os nomes do Quique Setien, o espanhol, e do Pedro Martins, português também. O Textor disse que a primeira opção dele sempre foi o Arthur Jorge. Vou passar para vocês algumas informações da negociação. Diz que, apesar da multa do Arthur Jorge ser de cerca de 10 milhões de euros, mas devido a excelente relação que ele tem no Sporting Clube Braga, que é o clube que ele vinha dirigindo nas últimas temporadas, conseguiram reduzir essa multa para 2 milhões de euros. Ou seja, cerca de 10 milhões de reais, vai ser o valor que o Textor vai pagar ao Braga. Para o técnico vir, o técnico tinha contrato até o final da temporada, ou seja, no meio desse ano, cerca de junho ali mais ou menos, e para ele vir nesse momento, quanto antes ali. Agora eu vou trazer para vocês algumas informações. Eu pensei até em fazer esse vídeo para vocês antes da notícia, que noticiou na sexta, mas só que eu não sabia nada do técnico, então eu quis pesquisar, estudar, ver opiniões de pessoas que acompanham o futebol português, para não dar uma coisa muito rasa para vocês, entregar um vídeo muito raso para vocês, só falando que o nome dele, idade e pronto. Então, meus amigos, pesquisei bastante coisa. O Sporting Clube Braga, apesar de eu não acompanhar profundamente o campeonato português, mas eu conheço os clubes, via principalmente jogos dos clássicos, conhecia o Braga, que o Braga assim, sempre foi um time mediano, assim, o investimento é muito abaixo dos três grandes, no caso Benfica, Porto e Sporting. E assim, eu vi muitas pessoas falando que o que o Arthur Jorge fez no Braga era além do esperado e o máximo que poderia ser feito. Ele tornou o Braga nas últimas temporadas praticamente a quarta força de Portugal e fazia jogos difíceis contra os grandes, apesar de recentemente ter tido uma goleada para o Sporting, mas eu digo de forma geral. Inclusive ele conquistou um título, a Taça da Liga de Portugal ali, que seria algo próximo ao que é a nossa Copa do Brasil aqui. Lá em Portugal, pelo que eu ouvi, uma coisa que atraiu bastante o Textor é o estilo de jogo dele, diz que é um estilo bem ofensivo, um estilo busca, tem um estilo dominante, depende do adversário. E assim, ele conseguiu um grande feito também para essa temporada, no caso, uma ótima temporada passada que permitiu a ele jogar Champions League nesse ano. Grandes partidas. Apesar de não ter se classificado e ter perdido vários jogos, mas só um time do tamanho do Braga, como eu falei, se tornou a quarta força, então na segunda prateleira ali pode se considerar o melhor de Portugal hoje. Levar um time desse para jogar uma Champions League já é um grande feito. E também uma taça, a Taça da Liga de Portugal. Eu vi alguns jogos do Braga na Champions League. A ideia é bem interessante, meus amigos. Realmente é um time ofensivo, é um time que busca, não teme adversário, mesmo por camisas pesadas. É uma dinâmica interessante. Ele é um técnico, pode-se dizer, jovem, levando em conta que a gente está acostumado com técnicos de idade mais avançada aqui no Brasil, com 52 anos, uma nova escola, uma nova dinâmica. Pesquisei que ele é um cara bastante estudioso de futebol,
Diz que os esquemas favoritos dele são 4-2-3-1 e 4-4-2. Vi alguns falarem que ele é um cara muito humilde, muito tranquilo assim, diz que é ótimo de vestiário. O histórico dele como treinador, principalmente no Braga, né? Ele dirigiu outras equipes menores lá em Portugal mesmo, mas a maior parte no Braga desde a base, sub-15, sub-17, sub-20 do Braga até chegar no profissional. Diz que ele lida muito bem com a base para revelar jogadores. Diz que a maior venda do Braga, não me lembro o nome do jogador agora, mas que foi na mão do Arthur Jorge. Então isso é uma coisa interessante, se pensar com um técnico que tem um olhar mais profundo para a base, né? Coisa que seria importante para a gente. E assim, essa parte da humildade, diz que é um técnico muito generoso também. Essa parte da humildade para mim vai ser crucial, meus amigos, nessa chegada dele. Porque assim, eu até fiz um vídeo em relação à minha opinião a essa vinda de um técnico estrangeiro, se compensaria mais um técnico brasileiro ou outro nome. Eu vou divulgar depois para vocês, para não ficar muito extenso esse vídeo aqui. Mas assim, apesar de eu não ser do tipo que aponta o dedo antes de dar uma chance, no caso de ver o trabalho, né? Eu não queria fazer uma crítica sem ver o trabalho dele, sem ver como que ele vai ser aqui no Botafogo. Eu torço para que dê muito certo. Mas o meu maior receio é assim, um técnico que não conhece o futebol brasileiro e assim, é um momento assim que é complicado pra gente, que a gente não vai ter uma pré-temporada e teremos jogos valendo muito a partir do mês de abril, né? Na Libertadores, primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, jogos da Copa do Brasil. Então não teria um tempo assim para ele implementar uma mudança radical no estilo de jogo do nosso Botafogo. Eu torço muito para que essa humildade, que eu vi alguns comentarem que ele tem, seja grande, tanto para abaixar a cabeça para ver o que os jogadores estão acostumados e querem do Botafogo daqui para frente, como principalmente para ouvir o Fábio Matias. No meu ponto de vista, o ideal seria que o Fábio Matias, principalmente nesses primeiros meses, fosse um dos principais assistentes técnicos do próprio Arthur Jorge, do próprio técnico. Para o Fábio Matias ajudar ele a entender esse mental de jogadores, que o Fábio Matias recuperou em muito a confiança, fez esses caras voltarem a dar alma nas partidas, entender como funciona esse mental, como lidar com os jogadores, entender a dinâmica que o Botafogo tem funcionado bem atualmente, entender também a dinâmica do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Então, primeiro, o Arthur Jorge teria que ter a sua humildade para ouvir muito do Fábio Matias, dos jogadores, de todos eles, para esse projeto dar certo. Porque, né, tivemos um exemplo recente ali do Bruno Lage, né? Quis implementar na marra ali, forçar a barra, inventar muita moda, no momento que não era. Era para fazer uma coisa mais básica, ou buscar ser mais próximo do melhor Botafogo de 2023 e não foi feito. Então eu torço muito para que essa humildade do Arthur Jorge seja grande o bastante para ele fazer isso. E para ele fazer as mudanças gradativamente. Porque esse Botafogo ofensivo que o Textor tanto quer é uma coisa que não vai poder ser feita no estalo e assim, não vamos ter tempo para treinamentos intensos de mudança totalmente de postura e de dinâmica de jogo. Então, meu maior receio é esse. Mas vamos esperar, né? Eu, não, como falei, não vou apontar o dedo, criticar sem ver o trabalho do cara. Eu vi muitas coisas positivas ali que ele tem condição de dar certo, né? Eu vi alguns comentários até comparando ele com o Abel Ferreira, não no estilo de jogo, mas assim, nessa parte do mental, de ter um vestiário bom, de saber entrar na mente dos caras, digamos assim. Tanto para implementar o estilo de jogo bem, como fazer os caras serem extremamente competitivos. Então vamos esperar torcer para dar muito certo, mas essa é a notícia que eu tinha para passar para vocês, um pouco do meu ponto de vista, mas vou postar um vídeo depois de forma mais abrangente ali para falar isso aí, minha opinião, né? Mas que seja bem-vindo Arthur Jorge, vamos torcer para dar muito certo no nosso Botafogo. Essa foi a escolha do Textor, da diretoria. Nos resta apoiar e torcer para dar muito certo agora. Deixe aqui embaixo nos comentários
O que vocês pensam? Vocês concordam, discordam? Tem mais algum ponto de vista importante que eu não citei aqui? E vamos torcer, meus amigos. Só mais um detalhe também, o Arthur Jorge ele vai fazer o último jogo dele pelo Braga amanhã, na segunda-feira, contra o Portimonense. Depois ele deve viajar, chegar no Rio aqui na terça ou na quarta. Tem uma previsão dele poder até acompanhar o jogo de camarote ali do Botafogo, a estreia na Libertadores, né? Contra o Junior Barranquilla, no Newton Santos. Tem a possibilidade dele acompanhar esse jogo e, pelo que eu li, tem chance dele ser apresentado oficialmente na quinta ou na sexta dessa semana. Então essa que é a agenda, essa que é a programação inicial da chegada e apresentação do Arthur Jorge aqui no nosso Glorioso. Aí, era isso. Quem puder dar uma força aí, deixa o like, compartilha no Botafoguense, outras redes sociais. Inscreva-se no canal, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A Estrela Solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Um grande abraço para vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!